Tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado de segunda a sábado, às 16h. Brasil Gente, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista a partir de agora até o meio-dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. A diretoria da Ponte avança por dupla do CRB para a defesa. Além do experiente Simon, de 32 anos, revelado pelo Grêmio, o Macaca também tem interesse em Wanderson. Atleta de 33 anos, tem currículo com passagens por Mirassol, América Mineiro, Atlético Goianiense e Bahia. Fora dos planos do clube, Thiago Oliveira será emprestado ao Cascavel para a disputa da Série D de dado. Guarani aceita a proposta e fica próximo de sacramentar venda de Caio Dantas ao Atlético Goianiense. Os valores não foram revelados, mas a expectativa é que, além da compensação financeira, o Bugre também receba um jogador do Dragão por empréstimo. Dentinho, ex-Bugre Dentinho, ex-Brusque e Leandrinho, que atua na Coreia do Sul, entram no radar da diretoria alviverde. O Palmeiras terá o retorno de 5 jogadores emprestados para a próxima temporada. O meio-campista Atuesta, os zagueiros Henrique e Lucas Freitas e os atacantes Vitinho e Juan Ribeiro encerraram os vínculos com as suas atuais equipes no final deste ano. Arthur Jorge deixa futuro em aberto após a eliminação do Botafogo para o Pachuca na Copa Intercontinental. O português tem contrato firmado até o final do ano que vem, mas já recebeu sondagens de clubes tanto do exterior quanto do Brasil dispostos a pagar a multa rescisória. Amaury Passos, lenda do basquetebol brasileiro, morre aos 89 anos. Causa da morte ainda não foi divulgada. O ex-ala pivô e armador tinha completado 89 anos na quarta-feira, dia 11 de dezembro. Rádio Bandeirantes. Manda sua mensagem para cá, 97102-1493. Estou à sua disposição, mensagem de texto. Mande para cá, porque daqui a pouquinho sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel.
Vá até a loja mais próxima ou acesse loja.steel.com.br e aproveite, amigo. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa Intercontinental, porque ontem, jogando em Doha, no Catar, o time do Continental. Resultados da sexta rodada da Liga dos Campeões da Europa. O Atlético de Madrid venceu o Slovan Bratislava da Eslováquia pelo placar de 3-1. O Lille, na França, venceu o Strands Graz pelo placar de 3-2. Quem venceu também, com destaque para o brasileiro Rafinha, foi o Barcelona, que venceu o Borussia pelo placar de 3-2. A Juventus venceu o Manchester City pelo placar de 1-0. Benfica e Bolonha empataram por 0-0. O Arsenal venceu o Mônaco por 3-0. O Milan derrotou o Estrela Vermelha por 2-1. E o Feyenoord venceu o Sparta Praga pelo placar de 4-2. Até o presente momento, o melhor time da Liga dos Campeões da Europa é o Liverpool, com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias. Esta que ainda é a primeira fase do torneio de clubes da Europa. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender aqui os nossos ouvintes. É verdade, precisamos nos estruturar. Temos Paulista e Copa do Brasil, mas falando sério, na Série C os dois times de Campinas tem a obrigação de disputar título. Polvidieiro subiu, mas convenhamos, o Gleger, hoje em dia, sem treinar, com os 2 braços amarrados e vendados, não levaria gol. Thiago Barba, isso é terrível. Olá, CH, bom dia. Você sabe me dizer se o Pedrão e o Lauro receberam alguma proposta para deixar a Ponte? Não tenho essa informação ali. Obrigado pela mensagem. Dada a letargia dos 2 clubes de Campinas para montarem suas equipes, como sempre vou cravar. Se prepare. Em 2025 veremos mais do mesmo, ou seja, a mediocridade e a incompetência de sempre. Só lembrando as diretorias dos 2 clubes. O que já está ruim pode ficar pior. Cuidado. O que pensa o amigo? Eu penso como você. Falando de um monte de coisa aí. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, é verdade. Mas não é hora de ficar falando de SAF, gente. Monta o time primeiro, depois montou o time, beleza, bota o vagão nos trilhos e daqui a pouquinho, deixa passar um pouquinho o Campeonato Paulista. Mas eu não sei qual o tipo de negociação, de repente tem alguma coisa em curso que precisa de urgência. Eu tenho muito medo disso, sabe? De fazer coisa na correria, você pode se arrepender depois. Tem que pensar direitinho essa coisa de SAF.
O que vocês acham do Asilo da Ponte, Alexandre? Logo, logo anunciam Cajá e Pia. Alexandre, você deve ser amigo do Thiago Barba, cara. Vocês são muito ácidos. Mais uma especulação vindo do CRB. Meu amigo, estou vendo o dia em que vamos dizer que saudade do time de 2024. Mais um acima de 30, Marcelo Pimentel. Pelo amor de Deus, Marcelo. Pelo amor de Deus, não fala isso, cara. Que ó, esse ano foi duro, viu? Foi muito duro. A SAF no Guarani vai ser destruição do clube associativo e futebol. Esse conselho CA são os únicos culpados pela situação do futebol do Guarani. A única garantia de o Guarani recuperar um pouco o seu patrimônio perdido é exigir a construção de um novo estádio, clube associativo e centro de treinamento que foi firmado na Justiça do Trabalho, Edson Lencioni. Mas isso está sacramentado, isso é direito do Guarani. A não ser que surja uma outra negociação que tenha que acontecer uma composição, né? A gente não sabe, tem muita coisa sendo especulada. Certeza não tem nada. Por isso, tem que aguardar. Os jogadores do Botafogo reclamam do excesso de jogos, mas esse é o preço de um time campeão. Faz parte, ou preferem cair para a Série C, Clefford. O Heitor estava falando um negócio aqui e ele tem razão. Ele tem razão. Se fosse um Flamengo, um Corinthians, estou dizendo times de grande torcida, seria os 3-0, seria vexame, só se falava ou só estaria se falando nisso. Como é o Botafogo, o pessoal, segundo o Heitor, né, a tese dele, o pessoal pega mais leve. Né? Segundo o Heitor, o Botafogo não é tão grande assim. Eu discordo. Eu acho que existem momentos e momentos. O que precisa ficar muito claro, mas muita gente não concorda, e eu respeito, que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil e mais importante entre todos. Depois vem a Libertadores. Intercontinental, todo mundo joga para ganhar, evidentemente. Mas se perder, muda o quê? Muda nada. Só perde a oportunidade de jogar numa final, possível final como o Real Madrid. Por isso, eu acho que não dá para ficar fazendo cavalo de batalha, fazendo tempestade, porque tomou de 3-0 do Pachuca. Não esteve bem, estava cansado, time foi alternativo. Tem uma tese que eu tenho, e essa, na verdade, não é tese, é fato. Muitos jogadores desse time titular já estão de malas prontas, já estão com a cabeça na Europa. E não vai ser só o Almada, não, tem mais gente. Então, quando você perde o foco, perde a concentração, as coisas não andam bem. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Bom dia, CH, tudo bem? Cara, você me desculpa o atraso, eu fiquei embramado ali com aqueles fios que tá ali no corredor. Não conseguia sair, cara. Eu tô 9 minutos atrasado. Me perdoe, viu, CH? O que você achou do Botafogo ontem? Eu achei que subestimou a equipe do Pachuca. Essa foi a minha opinião. Eu não consegui acompanhar o jogo, mas vi depois alguns pedaços. Tudo bem que teve... E sabe qual que é o grande problema? Eu acho que o atleta profissional, ele tem que... Claro, assim, gente, indiscutível a qualidade do Botafogo, o time do Botafogo. Pra mim é mais time do que o time do Pachuca. Mas quando você traz isso para dentro do vestiário, traz isso para dentro das possibilidades do jogo, você acaba sendo surpreendido. Foi o que aconteceu. Eu não gostei. Não gostei mas os caras estão cansados. Concordo. Aí fica colocando culpa no avião, culpa na viagem. Cara, assume, olha, não estivemos bem, o Pachuca jogou melhor e ganhou o jogo, ponto final. Mas essa questão de colocar o time alternativo... Me cheira, assim, sabe? O time é muito bom tecnicamente, os jogadores também, vamos lá e vamos atropelar. Não é assim que funciona o futebol. Mas será que não teve o dedo da fisiologia aí, Gleger? Então, não dá pra saber, né? Os caras jogaram uma final de campeonato com o São Paulo no domingo, cara. Jogaram na quarta com um fuso horário de sei lá quantas horas fora o que eles passaram dentro do avião, cara. Então... Tem essas coisas também. Então, assim, tudo bem, justifica. Claro que justifica. Mas eu não sei, por exemplo, o Luiz Henrique jogou, né? O Luiz Henrique jogou. E a hora que ele toma o primeiro gol, ele coloca
menino lá, o capitão do time, né? Esqueci, me fugiu o nome agora. Marlon Freitas, coloca o Almada, tentando, mas aí a gente viu que não dava, né? Porque o time do Pachuca realmente estava bem melhor na parte física, na parte emocional. Eu acho que subestimou um pouquinho, sim. Em Campinas, 11h43 agora. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Torcedor da Macaca ansioso, né, para saber as informações, as notícias, chegadas de reforços, quando irão acontecer. A equipe da Ponte Preta, que está se preparando para a disputa do Campeonato Paulista, estreia prevista para o dia 15 de janeiro. Venhamos falando, né, estamos falando já há alguns dias da possibilidade da contratação do zagueiro Simon, 32 anos, jogador revelado pelo Grêmio, que estava no CRB, zagueiro, né, um jogador que interessa muito ao técnico, agrade muito ao técnico Alberto Valentim, e a Ponte também está de olho em outro jogador, também vindo do CRB, também zagueiro, o Wanderson, 33 anos, passou já por Mirassol, Atlético Goianiense, Bahia. Ele não vai permanecer no CRB, então pode ser mais um nome aí pintando no elenco ponte pretano vindo do CRB. O Wanderson reeditando, né, a dupla feita com o Simon lá na equipe alagoana. Por enquanto, a Ponte Preta tem priorizado, né, CH, as contratações de jogadores para o sistema defensivo, né, goleiros, zagueiros, também lateral. Esta tem sido a tônica da Ponte Preta nessas últimas semanas. Mas, claro, está de olho no meio-campo e principalmente no sistema ofensivo, até porque ainda não encontrou um substituto para o Gé. Gé passou por cirurgia, vai levar um bom tempo aí para recuperação, vai perder boa parte do Campeonato Paulista. Então, o radar ponte pretano também está ligado no mercado em busca da contratação de um atacante para suprir a ausência, pelo menos momentânea, do artilheiro Gé, CH. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. Só especulação, conversa fiada, conversa mole. E nós vamos pro hoje é dia 12, Gleger? Sim. Semana que vem já é Natal, cara. E esses times não estão nem perto, nem longe. Aliás, eles estão muito longe, nem perto de tá com o elenco montado. Eu tô preocupado, viu, Gleger? Bem preocupado. E assim, tudo bem. Às vezes, acontece muito da questão lá do pacotão, né? Ah, tá preparando um pacote. Mas, gente, é difícil, hein? O mercado hoje é dinâmico, não é fácil. E trazer por trazer, nós já vimos o que acontece, né? Então precisa reforçar, sem dúvida nenhuma, precisa de alguns nomes mais contundentes para que você inicie bem a temporada. Campeonato Paulista, eu vou repetir o que eu tenho falado. Aliás, nós aqui todos, né? Campeonato Paulista é duro, hein? É duro, é difícil, é complicado e o grande problema é curto. Não dá tempo de recuperar. Por isso que você tem que ter um elenco. Até a semana, vai se apresentar dia 26, né? Parece que sim. Então já tem que ter pelo menos 80% do elenco. Eu espero que a Ponte consiga, né? Efetivamente realizar as suas contratações. Eu falo a mesma coisa do Guarani, não é? Os nomes são todos, a maioria, os nomes falados aí, especulados, são jogadores acima de 30 anos. Eu não conheço a saúde deles. Até ontem falei bastante a respeito, porque todo mundo... Falei acho que isso ontem também aqui. As pessoas elas não podem se enganar com o que elas assistem na televisão. Contratação de atleta profissional hoje, ela tem que ser mais a miúde. Precisa estar preocupado e tomar conta dos detalhes. Detalhes da formação do atleta, detalhes da parte médica, a ficha corrida de toda a sua carreira, não é? A intensidade do trabalho. Lembra a história do Camacho? O Camacho nunca foi problema técnico. Estou dando um exemplo, podia falar de qualquer jogador da Ponte também, não é? Mas o que acontece? A intensidade dele dura 15 minutos em 90. Aí o resto ele fica no cerca Lourenço, não pode jogar na posição que ele joga. Então é isso que eu estou falando.
Cada jogador de cada posição tem que ter lá um biotipo, um jeito, uma característica que combine com a necessidade do clube. Não é, aquilo lá está disponível no mercado, traz. Não é assim que eu não sei se me parece, pelos erros que comete, que as duas diretorias fazem desta maneira. Sem critério. Precisa de um lateral esquerdo. Aquele lá está desempregado, traz. Não é assim. Não é assim, não. Não é assim. 11h48 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. De volta a Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que não deve ter mesmo seu artilheiro Caio Dantas para a próxima temporada, né? Caio foi aí um dos vice-artilheiros da Série B, mesmo com o time terminando na lanterna, sendo rebaixado. Caio Dantas se destacou e ficou como artilheiro do time e um dos principais artilheiros da competição. Isso atraiu o olhar, né? Os olhares de outras equipes. Então o Guarani recebeu uma proposta do Atlético Goianiense e deverá aceitar a proposta. Caio Dantas não deverá mesmo continuar no elenco bugrino. Com essa ida para o Atlético Goianiense, os valores da transação não foram divulgados. A tendência é que o Guarani também receba um jogador do Atlético por empréstimo. Muito semelhante com o que aconteceu ao final da Série B do ano passado, né, CH? A gente lembra, o Derek foi destaque do Guarani na Série B. Ele foi para o Atlético Goianiense e o Ayrton veio por empréstimo para o Guarani. Então, novamente, essa transação se repete. Agora é o Caio Dantas que vai para lá e um jogador deverá vir por empréstimo para Campinas na próxima temporada. Mas alguns nomes surgem como possibilidades também de reforços bugrinos. Ontem falávamos no Esporte em Debate sobre a confirmação do Alan Santos na zaga. O Dentinho, que estava no Brusque, e o Leandrinho, que atua na Coreia do Sul, são jogadores que agora também entram no radar. Despertam o interesse do Guarani para serem reforços no sistema ofensivo. Guarani estreia no Campeonato Paulista dia 15, jogando em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Bom, o Guarani tá mexendo doce aí no mercado, Gleger, mas eu tenho sido perguntado quase que em 2 períodos. O que você acha desse? O Guarani está contratando. Muitas informações não batem. Está contratando esse, está contratando aquele. Você acha que o Guarani vai conseguir renovar o seu elenco em 80%, 85%? Muita gente saiu já, né? O Batista falou que é esse o número, né? De reformulação. É difícil. Olha, pelo que a gente tem visto aí, é muito difícil. Não vai ser fácil. Tudo bem, quem não quer vestir a camisa do Guarani, né? Mas pelas condições, a condição financeira do clube, que o Pastana disse que vai cair para 50% a receita, então assim, é muito complicado. E se não tiver grana hoje no futebol, a gente sabe qual que é o caminho, né? Você viu na janela de inverno ano passado, quando o Pastana foi ao mercado, e você viu a qualidade dos caras que ele trouxe. Não tem jeito, é difícil. Porque milagre ninguém faz não, viu, gente? Milagre, eu não estou defendendo ninguém absolutamente, mas precisa efetivamente de qualidade. E eu estou muito preocupado com o Campeonato Paulista, porque eu entendo que o Campeonato Paulista é o primeiro problema dos 2 times de Campinas. Tem que montar time bom para não sofrer. E isso tem me deixado extremamente preocupado. O Gleger, perguntaram aqui para mim quais foram os artilheiros da Série B. Quem foi o Eric Pulga, do Ceará, com 13 gols. Esse foi o artilheiro. Depois o Alisson, do Vila Nova, 11. Anselmo Ramon, 11, do CRB. Caio Dantas, 11, do Guarani. E Saulo Mineiro, 11, do Ceará. Ailon, do Ceará, com 10 gols também. E em sexto, De La Torre, 10 gols do Mirassol. Esses foram os artilheiros. E uma coisa muito curiosa que você levanta toda hora essa questão, e eu acho que você tem toda a razão.
Eu não me lembro de uma competição de ter time rebaixado para a Série C e ter um dos artilheiros do campeonato, caso do Caio Dantas. Também não. Impressionante foi isso, né? Até pela questão da qualidade da competição, mas eu não... Até pedi para o Edu Pinheiro, né, fazer um levantamento. Complicado. E o Caio Dantas não fica, né, CH? Também, provavelmente... Vai pro Atlético Goianiense. Então, é mais uma perda aí de um cara que poderia, por exemplo, ajudar no ano que vem. Mas é difícil. Pela dinâmica e por tudo que aconteceu, era bem forte aí a saída do Caio Dantas. 1 milhão, né? Né? Se efetivamente o Guarani receber, né? Vamos aguardar, né? Como diria aquele. Um abraço pro Edivalmir Massa. 11h54 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Atenção, oferta na área, vai que é sua, vai que é sua, vai que é sua! Produtos de jardinagem Steel com descontos e condições especiais. Vai perder essa? Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Show de jardinagem Steel, ofertas e produtos campeões pra você! Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje vamos relembrar o primeiro título conquistado pela Ponte Preta da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Macaca, em 1981, foi campeã com o treinador Milton dos Santos, conhecido por arrebanhar grandes talentos nas equipes inferiores. O time da Ponte Preta, na final, acabou vencendo o São Paulo pelo placar de 1-0. Wilson no gol, Everaldo, Beto, Zarur e Paulo César, Silvio, Perrella, depois Mauro e Delano, Roberto, Chicão e Celso, portanto a equipe do técnico Milton. O São Paulo de Naim, Flávio, Vilela, Sérgio, Márcio e Nelsinho, Márcio, depois Paraná e depois Sidney, Ferreira e Fábio, Fumé, Marquinhos e Luiz Fernando, a equipe do técnico Firmodinello. Vitória, portanto, da Macaca pelo placar de 1-0, jogo realizado no estádio do Pacaembu lotado. A Ponte venceu graças ao gol de pênalti anotado por Celso aos 16 do segundo tempo. Primeiro título da Macaca. A Macaca tem 2 títulos. A Ponte Preta, portanto, campeã da Copa São Paulo neste ano. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassa
peças, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Não perca, a partir das 4 horas da tarde, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 com mais um Nossa Área aqui na Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes.